Só para lembrarmos, semana passada nós vimos o capítulo 7, onde Acã, ele toma de despojos da guerra contra Jericó, e ele é punido por Deus, todo Israel é punido por Deus, e nós vimos que a ênfase de Josué 7 é no pecado. Qual que é a essência do pecado, o que nos leva ao pecado, quais são as consequências do pecado. E o foco do capítulo 8 é na verdade o oposto, é a obediência. Então o foco do sermão dessa manhã vai ser sobre a obediência, o que é a obediência, quando nós obedecemos, por que obedecemos. Tudo isso, o capítulo 8 é muito instrutivo para nós meditarmos, amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, é uma leitura um pouco extensa, 35 versículos, vai exigir um pouco da nossa atenção a mais, mas após a leitura eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Depois nós vamos orar mais uma vez. É a conquista pela parte dos israelitas da cidade de Ai. Todos acharam? Sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: então o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem te assustes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Eu te entregarei nas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Todavia podereis tomar os seus despojos e o seu gado. Prepara emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou com todos os guerreiros para avançar contra Ai. E Josué escolheu 30.000 homens valentes, enviou-os de noite e deu-lhes esta ordem: ficai de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, mas ficais todos de prontidão. Mas eu e todos que estavam comigo nos aproximaremos da cidade, e quando saírem contra nós, fugiremos deles, como aconteceu antes. E eles sairão atrás de nós até que o tenhamos afastado da cidade. Então direis: foge de nós, como aconteceu antes, quando estiveres fugindo deles. Saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, fazendo conforme a palavra do Senhor. E atenção, é uma ordem que estou vos dando. Assim Josué os enviou, e eles ficaram de emboscada, e colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, porém, passou aquela noite no meio do exército. Josué levantou-se de madrugada, passou o exército em revista, e então com os anciãos de Israel, à frente do exército, avançou contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele avançaram, e aproximando-se pela frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e Ai. Ele escolheu cerca de 5.000 homens e colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade se posicionaram. Naquela noite Josué dirigiu-se até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu exército se apressaram. Eles se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao combate contra Israel, ao lugar determinado, de frente da planície. Mas ele não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por ele, e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o exército da cidade foi convocado para persegui-los, e ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. E não restou um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu a entreguei a ti. E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. E quando ele estendeu a mão, os que estavam de emboscada levantaram-se depressa do seu lugar, e correndo entraram na cidade e a tomaram, e depressa puseram fogo à cidade. Nisso os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça da cidade que subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o exército que fugia para o deserto voltou-se contra eles. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e derrotaram os homens de Ai. E aqueles que estavam na cidade também saíram contra eles,
E assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, que os cercaram por um lado e pelo outro, eles os derrotaram, de modo que não restou ninguém vivo, nem qualquer fugitivo. Mas o rei de Ai tomaram vivo e trouxeram para Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os haviam perseguido, e quando todos eles haviam caído a fio de espada até serem aniquilados, todo Israel voltou para Ai e o feriu a fio de espada. Todos que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai. Pois Josué não recuou a mão estendida com a lança, até que todos os moradores de Ai fossem totalmente aniquilados. Os israelitas tomaram para si apenas o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. E Josué incendiou Ai e tomou um montão de ruínas de perpétuo, como ela está até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o no madeiro e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, jogaram na porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, isto é, um altar de pedras brutas, nas quais não se usaram ferramentas. E eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E ali na presença dos israelitas fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. E todo Israel, tanto estrangeiro como natural, com seus anciãos oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara, para que abençoasse o povo de Israel. Depois ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. E de tudo que Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, os pequeninos e os estrangeiros que estavam no meio dele. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Josué com certeza leu muito mais do que nós aqui, e quanto mais lermos, mais abençoados somos pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante da sua santa e bendita palavra, que é viva e eficaz, que não depende de nós, mas que nos torna dependentes do Senhor. Nós não estamos diante de imaginações humanas, de invenções de homens, de erros, mas estamos diante da sua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus. Fale conosco. O Senhor é um Deus que fala conosco, que se comunica conosco verbalmente. E quando nós lemos a sua palavra, nós encontramos com o Senhor, o Deus vivo, em ação comunicativa com cada um de nós. E a sua palavra sempre é transformadora, sempre é poderosa, sempre nos satisfaz, sempre nos mostra a nossa iniquidade e nos purifica, pois ela é água para a nossa alma que nos lava. Que o Senhor faça essa obra nessa manhã, ó Deus Espírito, para a glória de Ti mesmo, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tem um slogan muito poderoso do século passado que diz o seguinte: um Deus, um líder e um povo. Sem tirar isso de contexto, ok, a gente pode pensar em alguma coisa interessante sobre isso, mas quem falava esse slogan lá em 1920, 1930 eram os que se diziam cristãos e apoiavam o regime nazista. Então, uma boa parte da igreja da Alemanha, ali na década de 20 e 30, que era absolutamente um cristianismo nominal, falso, dado e vendido ao Estado, eles começaram a dizer esse slogan: um Deus, um líder, no caso Hitler, um povo, no caso não a igreja, os alemães, no caso, né? Irmãos, alguém poderia imaginar que essa teologia diabólica do nazismo pudesse se fundamentar na leitura de Josué, por exemplo? Era muito simples o povo de Israel dizer esse mesmo dito dos nazistas: um Deus, Yahvé, que nos tirou da terra do Egito, um líder, no caso antes era Moisés, mas agora é Josué, e um só povo, no caso o povo de Israel.
É claro que ninguém fez essa associação entre Josué e o nazismo, porque ela realmente não existe, mas isso mostra que a gente precisa ler Josué de forma correta. E um dos nossos propósitos aqui nas nossas pregações, um dos nossos ensinos é como entendermos Josué de forma correta, e é entendê-lo como uma parte de um todo que é a palavra de Deus. Então cada palavra, cada linha, cada livro da Bíblia está dentro de um contexto maior chamado cânon, contexto canônico, que é a Bíblia toda. Ou seja, Josué, ele se fundamenta nos livros que vieram antes, livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, e ele, na verdade, a gente está vendo que ele é profético, ele é um apontamento de algumas realidades que nós temos em Cristo Jesus. Nós nunca podemos alegorizar o texto. O que é alegorizar o texto? É matar o contexto histórico, então o contexto histórico não tem a menor importância, e inventar muitos significados nos detalhes. Então, por exemplo, Abraão juntou lá 318 homens para guerrear lá em Gênesis 14. 318 significa alguma coisa espiritual. Isso é um absurdo que nenhum de nós devemos fazer com o texto bíblico. Tanto uma leitura moderna que se aplicaria ao nazismo, quanto essa leitura mais espiritualizada, não são leituras corretas. Mas a leitura tipológica da Bíblia é a leitura que a própria Bíblia faz de si mesma. Ou seja, Josué, de forma geral, ele vai apontar para realidades futuras que nós já temos agora em Cristo Jesus, especialmente 3 realidades que eu estou enfatizando praticamente em cada sermão. Primeiro, Josué é um tipo de Cristo Jesus. O próprio nome Josué em hebraico é a mesma coisa que Jesus, e ele, como um sucessor de Moisés, um tipo de novo Moisés, é alguém que aponta para o capitão da nossa alma, da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Então Josué não é um tipo de pastor, no sentido de que eu estou liderando vocês, não é um tipo de um líder político, muito menos. Josué é única e exclusivamente um tipo de Cristo Jesus. É claro que a gente pode tirar exemplos e modelos de liderança de Josué, mas ele, enquanto pessoa, não existia para si mesmo, ele era uma seta, um apontamento para Cristo Jesus. Israel é a igreja, nós somos um só povo, Antigo e Novo Testamento, e a entrada em Canaã tipifica a nova criação que nós temos em Cristo Jesus. Josué conquista Canaã com o povo de Israel. Cristo sozinho conquista e inaugura a nova criação quando ele ressuscita dentre os mortos. E isso, quando ele voltar, ele vai restaurar este mundo caído, novos céus e nova terra, ou seja, uma terra renovada. Então Canaã, aquele espaço geográfico que era a terra santa do Antigo Testamento, não há mais nenhuma terra santa agora, no sentido geográfico, porque Cristo, quando voltar, vai santificar o mundo todo. E mais importante agora para o nosso contexto aqui, da qual a nossa sensibilidade pós-moderna se aflora, como é possível Deus mandar matar as pessoas da cidade de Ai, por exemplo, homens e mulheres, aniquilaram todo mundo? É que o movimento da Bíblia é o seguinte: os inimigos físicos de Israel no Antigo Testamento são também um tipo do que agora são os nossos inimigos espirituais: o pecado, o diabo e seus demônios, e no fim a própria morte, que será vencida por Cristo, tá? Então é por isso que Paulo, em Efésios 6, ele vai falar: vistam-se da armadura de Deus, porque a nossa luta agora não é contra carne e sangue, não são contra as pessoas. Portanto, qualquer leitura nacionalista, politizada do Antigo Testamento é completamente uma abominação, não deve ser feita. Paulo não fazia isso, mas Paulo vai dizer: nós lutamos agora contra o príncipe das trevas deste mundo, o próprio diabo. Nós lutamos contra os nossos pecados. Em Romanos 6 ele fala isso. Então Josué 8, vai ensinar para nós que, no contexto histórico de Israel destruir Ai e Betel, aqui no caso, eles vão ensinar para nós princípios importantíssimos de nós vivermos diante de Deus em Cristo, na nova Canaã, que é a igreja, aguardando novos céus e nova terra, em uma obediência real e ativa ao nosso Senhor. É justo Deus mandar Israel aniquilar Ai? Absolutamente justo. Absolutamente justo. Ai eram pecadores diante de Deus, mereciam a morte como cada um de nós merece em si mesmo.
Deus é o dono de toda a criação e Ele dá a quem Ele quer, a terra que Ele quer, mas isso é uma realidade do Antigo Testamento, que se torna uma sombra de uma realidade infinitamente maior agora no Novo Testamento, nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Então, ninguém pode usar esse texto para ferir uma outra pessoa, quer seja no nível individual, nós devemos dar a outra face agora, e muito menos no nível nacional nesse sentido. Não estou entrando em contexto de guerras justas, por exemplo, mas o cristianismo não é nacionalista e nunca vai ser, a não ser que você entenda a nação como sendo a própria igreja, que é chamada de nação santa lá em 1 Pedro, tá? Então o texto de Josué 8 vai ensinar 3 coisas absolutamente importantes para nós sobre a nossa obediência, nós enquanto cristãos salvos, como nós devemos obedecer a Deus. Verso 1 e 2 é o primeiro princípio aqui. Josué 8, verso 1 e 2 diz assim: então o Senhor disse a Josué: não tenhas medo, nem te assustes. Isso daqui é exatamente o que Deus fala para Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Ele fala: Moisés, não temas, não tenha medo, não te assustes, porque eu vou entregar Canaã nas suas mãos, nas mãos de Israel, no caso. E Deus está repetindo o que ele falou para Moisés aqui para Josué. Ele diz: não tenha medo, não te assustes, toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Eu te entreguei nas mãos do rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Lembrem no capítulo passado que quando eles vencem Jericó, eles ficam cheios de coragem, e aí eles reúnem um punhadinho de homens e falam: Ai é uma cidadezinha pequena, vamos lá com pouca gente que a gente vai vencer. A gente derrotou a maior cidade da época, a cidade mais fortificada, que era Jericó, cujas muralhas continham casas em cima, de tão grossas que eram as muralhas, impenetrável. Jericó cai diante de Israel. Ai, aquele vilarejo ali, a gente vai derrotar fácil. O que eles não contavam é que Acã roubou despojos que ele não poderia roubar, e Deus destruiu parte de Israel usando os homens de Ai, porque Israel estava pecando diante dele, não disciplinando Acã, que havia tomado do anátema, do despojo que era proibido. Agora Deus fala: agora que vocês eliminaram Acã do meio de vocês, eu vou entregar a Ai para vocês. E verso 2: farás a Ai e a seu rei como fizeste Jericó e a seu rei. Todavia, preste atenção nessa última parte do versículo 2: todavia, podereis tomar os despojos e o seu gado, prepara a emboscada e a cidade por detrás dela. Isso aqui é pura ironia que o autor de Josué está construindo para nós aqui. Por quê? Josué capítulo 7 todinho, o problema foi porque Acã pegou despojos. Ele pegou uma capa babilônica, um pedaço de prata e um pouco de ouro, e por ter tomado o despojo que Deus falou, Deus havia falado: não peguem os despojos de Jericó. Agora no capítulo 8 ele falou o quê? Vocês podem pegar os despojos de Ai. Parece aparentemente na superfície uma contradição, mas obviamente que não é. Como que é possível Deus dar uma ordem: não faça isso, e fazer pecado e levar à morte, e um momento depois, claro que passou um tempo aqui, mas é a próxima cena da história da redenção, o próximo capítulo da Bíblia, ele fala: ok, agora vocês podem pegar o despojo. Será que Deus é arbitrário? Será que Ele age de forma aleatória? A gente sabe que não. A gente sabe que Deus age com base em sua própria natureza, que é imutável, que é sempre boa e que é sempre infinitamente justa e santa. O que mudou aqui de uma coisa para outra então? E esse versículo 2 nos ensina que a obediência, em primeiro lugar, portanto, precisa ser incondicional. O que Deus falar, aquilo é absoluto, objetivo e deve ser obedecido naquele momento.
Tá? O que muda é que vocês lembram que eu falei na semana passada, e eu falei em vários momentos, que a árvore do conhecimento do bem e do mal é julgar o que é certo e o que é errado com base em você mesmo. Isso é muito importante para a ética bíblica, e isso é a essência do pecado. A gente viu na semana passada, quando você diz: não, eu vou ser o juiz, eu vou dizer que isso é certo e eu vou dizer que isso é errado. Essa era a tentação de Adão e Eva no jardim, e essa foi a tentação de Acã lá em Jericó, no capítulo 7. Qual que é o problema disso? É que nós não somos completamente justos, nós não somos completamente bons, e nós não somos oniscientes. Somente um ser que é infinitamente justo e bom, e somente um ser que é imutável e onisciente, ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, exaustivamente, como uma coisa muito simples de se conhecer, porque ele conhece a si mesmo, que é um ser infinito. É somente ele que pode dizer: isso é certo e isso é errado. E nós, como seres dependentes desse Criador, como seres delimitados e finitos, que esse próprio Criador nos fez assim, devemos dizer amém. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o juiz, eu sou o seu servo, o que o Senhor falou, eu vou obedecer. Então Deus sabia, em sua infinita e eterna sabedoria, que não ia ser bom para Israel pegar despojos de Jericó. E Ele sabe, em sua infinita e eterna sabedoria e onisciência, de que agora que eles aprenderam uma lição de que o pecado de um é o pecado de todos, porque Acã levou a derrota de Israel, agora Deus fala: agora vocês podem pegar o despojo. É eu que mando, quando, como, onde, o porquê. E isso é inaceitável para nós pecadores, porque esse é o princípio do pecado. É você querer ser Deus, no sentido de ser o seu próprio legislador. Eu vou dizer o que é certo e o que é errado para mim, na hora que eu quiser e que eu bem entender, e achar que é certo e que não é. Escrever uma coisa que é muito paralela com isso. Eu lembro que na época que eu casei com a minha esposa, né, nós temos o nosso amado irmão Pedro também, casou um pouco antes, se eu não me engano, a gente foi padrinho do outro, e a gente trabalhava junto lá em construção civil, né? Eu falei: Pedro, mas não é uma coisa muito estranha, falando de uma perspectiva humana, que a sexualidade expressa fora do casamento é uma coisa abominável, é uma coisa que nos mata, é uma coisa que nos torna ocos e secos, e é uma abominação diante de Deus, e que leva pessoas para o inferno que não se arrependem, e que em um segundo, mas num momento curto de tempo, aquela ação que é errada, que é proibida, que é destrutiva, que é o sexo, por exemplo. Quando alguém com de autoridade diz: eu vos declaro marido e mulher, com essa simples declaração, daqui para lá, agora para frente, esse mesmíssimo ato é obrigatório, é uma bênção e é uma ordem de Deus, ao ponto que não é possível você ser casado e não fazer isso, se você está, né, nas condições normais de saúde. Não é muito estranho isso? Não é, porque Deus sabe todas as coisas, e nós sabemos o quão destrutivo é o sexo fora do casamento, o quão isso destrói famílias, o quão isso ter essa bênção, digamos assim, esse benefício, melhor dizendo, de ter uma vida sexual sem o compromisso assumido de você ter essa responsabilidade de formar uma família e ser fiel ao seu cônjuge e criar os seus filhos. A sexualidade fora disso, ela é completamente destrutiva, e Deus sabe disso, e Ele proíbe para o nosso bem supremo e eterno. E Ele sabe que quando alguém que Ele deu autoridade diz: eu vos declaro marido e mulher, esse ato de fala muda, portanto, o status da realidade. Agora esse mesmo ato é uma bênção de Deus, é uma ordem de Deus. É exatamente paralela que Josué: não peguem do despojo, agora vocês podem pegar do despojo. É o mesmo ato, que o que muda é a infinita sabedoria de Deus, que sabe todas as coisas.
está decretando como rei do universo, ordenando: faça isso e não faça aquilo. Então presta atenção, o amor de Deus por nós é incondicional, ok? Você não faz nada para ter o amor de Deus, nada, nenhuma das suas obras, nem o seu dinheiro, nem a sua fama, o seu sucesso, a forma como você cria os seus filhos, a forma como você ama o seu esposo, sua esposa, nada pode condicionar Deus a te amar, porque você é pecado. Então Deus nos ama, esse amor é incondicional, ou seja, não tem nenhuma condição que você vá ter para ter esse amor. Esse amor ele é eterno, ele é imutável, ele está em Cristo Jesus, que morreu por nós enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, e o amor de Deus por nós, portanto, é incondicional. Agora, uma vez que Ele nos ama e nos transforma e nos capacita a amá-lo de volta em Cristo Jesus, pela fé no Seu Filho, o nosso amor a Deus também deve ser incondicional, no sentido oposto, no sentido de que Deus ele tem todas as condições para nós amá-lo, e que nós vamos amá-lo independente das circunstâncias, independente se a gente vive ou morre, se a gente tem dinheiro ou se não tem, se a gente vai morrer de fome, torturado, debaixo de perseguição, nós vamos amar esse Deus. E aquele que tem o coração transformado e regenerado, ele não pode dizer: Jesus é maldito, eu nego o meu Senhor Jesus. Não, ele vai dizer: Cristo é meu tudo, é meu tesouro supremo, eu vou amá-lo independente das condições aqui que eu me encontre. E portanto, João vai dizer, o apóstolo vai dizer que amor se traduz e se mostra em obediência. João vai dizer o tempo todo: se você ama a Deus, você o obedece. E aquele que de fato ama, os seus mandamentos não nos são pesados, são um deleite. Ou seja, você tem uma natureza transformada de tal forma de que Deus fala: faça isso, não faça aquilo, e você diz: não, aí está a minha alegria. Não é uma coisa que você faz mecanicamente, não é uma coisa que você faz contrariado. Ainda que tenha momentos que o nosso pecado vai gritar aqui dentro, sentido: não, eu quero desobedecer a Deus, mas a sua nova natureza vai dizer: eu não quero o pecado, e eu quero a palavra do meu Deus que me ordena o que é o supremo bem para a minha vida. Então a obediência a Deus, ela é em primeiro lugar incondicional. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. E isso é impossível sem a graça de Deus. Por quê? Porque nós queremos condições. Nós queremos uma condição favorável, uma condição confortável e uma condição tranquila para que a gente, ok, agora eu vou obedecer a Deus de fato. E isso é o diabo soprando prosperidade no seu ouvido. O que Jesus tem para nós é: quer me seguir? Ok, toma a sua cruz. O que é tomar a cruz, Jesus? É morrer sob tortura, é passar a vida em sofrimento, nas piores condições possíveis. Eu tenho um conforto externo, ok, isso é a bênção de Deus, mas interiormente todos os cristãos passam por uma guerra diária contra o pecado e por uma guerra contra o diabo para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Essas são as condições para sermos discípulos de Cristo, as piores condições nesse mundo e a vida eterna no mundo por vir. Esse é o primeiro lugar. Então a obediência deve ser incondicional. Segundo lugar, a obediência ela deve ser estratégica. O verso 3 até o verso 29 é Josué fazendo uma estratégia para derrotar Ai. Então no verso 3 até o verso 8, só para a gente bater o olho aí no texto rapidamente, nós já lemos, Josué está reunindo todo o exército de Israel, ok? Verso 9 em diante, eles estão se preparando para a batalha. Verso 24, eles estão derrotando Ai, e termina mostrando a derrota do rei de Ai, da cidade de Ai, e a cidade sendo completamente queimada. A estratégia então é muito simples. Eles fingiriam que estavam perdendo, então a parte do exército iria fugir de Ai, como eles tinham fugido no capítulo 7. Aí o pessoal de Ai, de Betel, ficou muito empolgado, saiu todo mundo para de fato, vamos aniquilar esse pessoal aqui de uma vez por todas, para eles não dar mais trabalho para nós.
uma outra parte do exército estava atrás, tomaram a cidade de forma muito fácil. E aí Ai e Betel ficou, o exército ficou no meio, Israel cercou de todos os lados, Israel venceu. Agora presta bem atenção, Deus falou, é certo, Josué, eu entreguei os habitantes e o rei de Ai nas suas mãos. Deus falou, isso é decretado por Deus, isso é imutável. Deus falou, está falado. Josué, então ele pegou, então vamos ficar tranquilo aqui, cruzar o braço, e Ai vai cair assim, morto diante de nós. Não, eles fizeram uma baita de uma estratégia militar aqui, né? Em Jericó, a coisa foi toda sobrenatural. Eles rodearam a cidade lá 7 vezes, depois tocaram as trombetas, gritaram, sobrenaturalmente Jericó caiu diante de Israel. Aqui em Josué 8 não tem nada de sobrenatural, pura estratégia militar de Josué. E Deus usou essa estratégia militar para fazer o quê? Cumprir a sua palavra de que daria Ai e Jericó nas mãos de Josué e de Israel. Isso nos ensina uma coisa muito, muito importante sobre a nossa vida cristã. Se isso daqui é um tipo da nossa luta espiritual, presta bem atenção, a nossa obediência, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser ativa, ela precisa ser intencional. E deixa eu explicar 2 termos da teologia para vocês, muitos de vocês sabem, mas que é importante para a gente entender o texto aqui. Um termo é o termo monergismo. O que significa monergismo? Vem de monos, ergos, em grego, é uma só pessoa faz uma coisa. Então quando você usa a palavra monergismo, está dizendo que aquilo que está sendo feito por uma só pessoa. O oposto disso, uma outra parte disso, é o sinergismo, e sim em grego é prefixo para dizer junto com. Então uma coisa que é feita sinergisticamente é quando 2 ou mais pessoas fazem aquela coisa. Agora na salvação, preste atenção, o ato inicial de Deus nos salvar, na nossa experiência de salvação, a Bíblia chama de regeneração, que é a mesma coisa que ressurreição espiritual. Tirar o nosso coração de pedra e usar o coração de carne. É quando Deus nos muda, Ele transforma a nossa natureza. Esse ato de salvação, ele é monergista. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma só pessoa faz isso. Quem faz isso? Deus. Isso quer dizer que você não faz nada para a sua regeneração, absolutamente nada. Jesus, em João capítulo 3, ele compara isso à metáfora do nascimento, ao conversar com Nicodemos. Assim como a gente não faz nada para nascer, nosso nascimento não depende em nada de nós, o bebezinho está simplesmente sendo alimentado ali no cordão umbilical, no ventre da mãe, e ele nasce. Assim também é a regeneração, que é chamada de novo nascimento. Jesus vai dizer em João 3, isso é uma obra do Espírito, e o Espírito ele sopra aonde Ele quer. Então toda a humanidade é igualmente pecadora, Deus escolhe o seu povo de forma incondicional, e Cristo morre pelo povo de Deus, que Deus escolheu, e o Espírito ao longo da história, nas nossas vidas, ele vai aplicar quando Ele quiser, aonde Ele quiser, e quem Ele quiser, no sentido de ser o povo para o qual Cristo morreu. Ele faz isso de forma soberana, sozinho, e somente Ele recebe glória. Isso é fundamental. O oposto disso é dizer que você coopera para a sua salvação. O oposto disso é dizer que Deus te dá a oportunidade e é você que abraça a oportunidade. Deus fala do Evangelho e é você com o seu livre-arbítrio que abraça, que quer a mensagem. E isso é a voz da serpente querendo que você receba glória no lugar de Deus. Isso é o seu pecado querendo se colocar como Deus e receber glória. Porque se você se salva, você recebe glória. Efésios 2, pela graça, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe.
Então nenhum cristão pode bater no peito e dizer: Senhor, o Senhor fez a sua parte, mas no final das contas sou eu, pelo meu livre-arbítrio, que quis estar aqui. Isso não existe em nenhum lugar das Escrituras. Por outro lado, preste bem atenção, a obra da santificação, que é nós crescermos à semelhança de Cristo, enquanto nós mortificamos nossos pecados, ela é sim sinergista. Por quê? Pelo simples fato de Deus ter transformado nossa natureza, o Espírito ele habita em nós, ele nos capacita, ele nos dá uma nova vida, ele nos dá a sua graça e o seu poder, e agora com esse novo coração, o crente quer amar a Deus, e ele de fato tem o poder do Espírito para vencer o pecado e obedecer a Deus. Então o que a Bíblia fala o tempo todo? Persigam a santificação, Hebreus 13, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1, reúnam todo o vosso esforço para crescer na fé. Como que isso é possível? Você tem uma nova natureza, você tem Cristo, você tem o Espírito. Pedro vai dizer que Deus nos deu todas as coisas que nos levam à vida e à piedade, e portanto agora ativados e reanimados pelo Espírito, nós temos essa capacidade pela graça, nunca independente de Deus, porque agora nós não somos nunca mais, o Espírito habita em nós, pela graça de Deus nós podemos obedecer ativamente. Eu quero, eu oro, e na dependência do Espírito eu faço. Então a santificação é essa cooperação do Deus que nos ama e da nova criatura que é o cristão. E é claro que Deus é a causa, Deus é o primeiro princípio. Paulo diz em Filipenses 2 que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus em nós, mas é Deus, quando Ele faz isso em nós, nós fazemos também. O teólogo, pastor do século XVIII, Jonathan Edwards, vai dizer que na santificação Deus faz tudo e você faz tudo. O outro lado, dizer que santificação é monergista, é dizer que você pode balançar numa rede e assistir Netflix e Deus vai te santificar da mesma forma. Isso também é heresia, isso é hiper-calvinismo. Todos os teólogos reformados e protestantes, todos, de Calvino até os nossos dias, vão dizer a mesma coisa. A sua santificação, você com a sua nova natureza, dependendo da graça de Deus, do poder do Espírito, você age para a glória de Deus também. Não há mérito nisso, porque é o Espírito que causa isso em nós, é o Espírito que persevera isso em nós, mas nós cooperamos com Deus para a nossa santificação. É o que Josué nos ensina. Deus falou: vocês vão vencer Ai. Josué fez o quê? Vou montar então uma estratégia militar primorosa aqui. Deus está dizendo: você é meu filho, você vai ser santificado inevitavelmente. Sereis santos porque eu sou santo. Deus disse. O que o cristão faz? Cruza os braços e diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou continuar no pecado para que a graça de Deus trabalhe. Mas do jeito, Paulo vai dizer em Romanos 6, absolutamente não. Se você morreu para o pecado, como que você está vivendo para ele ainda? O que Josué 8 nos ensina então sobre obediência? Ela precisa ser estratégica. Se você está perdendo para o pecado, se Ai está diante de você e você está perdendo, mude a estratégia. Ore mais, leia sua Bíblia, chame outros irmãos, porque você vai perder e você vai se apostatar da fé se você continuar se dando ao pecado dessa forma. Estratégia, intencionalidade. E em terceiro lugar, vamos lá, a obediência, ela deve ser incondicional. Deus falou, está falado. Deus falou que isso é mal, então é mal. Deus falou que a masturbação é mal, então ele é mal. O adultério é mal, então ele é mal. A preguiça é má, então ela é má. A mentira é má, então ela é má. Falar palavrão é mal, então é mal. Então você obedece, independente do que está sentindo ou não, pensando ou não. Ela é incondicional. Porque senão, ok, pode correr para a morte, para a destruição,
que é o que te espera. Em segundo lugar, ela precisa ser estratégica. Você não pode cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. Deus te deu tudo que te leva para a vida e para a piedade. Haja de acordo com a sua nova natureza, então. Em terceiro lugar, que é a última parte do texto, verso 30 até o 35, a obediência, ela precisa ser renovada de tempos em tempos. Isso é estranho para nós, porque ou você obedece ou você não obedece, mas as coisas não são assim, preto no branco. Nós vivemos uma variedade incrivelmente diversa de situações, de momentos, e a nossa obediência a Deus, ela precisa ser renovada de tempos em tempos. O que acontece aqui em Josué, capítulo 8, verso 30 e diante? Eles vão renovar a aliança que eles têm com Deus. Eles vão imitar, eles vão repetir o que eles fizeram em Deuteronômio. Deuteronômio, Israel todo está diante de dois montes: Monte Ebal, Monte Gerizim. Metade de Israel sobe no Monte Ebal, metade de Israel sobe no Monte Gerizim. O pessoal do Monte Ebal falam todas as bênçãos de se obedecer a Deus em uma só voz. Monte Gerizim, todo Israel fala todas as maldições de desobedecer a Deus em uma só voz. E isso, Israel entra nesse pacto com Deus. Ok, nós vamos obedecer a voz do Senhor, essas bênçãos vai vir sobre nós. Se a gente quebrar o pacto, todas essas maldições vão vir sobre nós. Ok? Acho que a nossa pilha acabou aqui. Som. Alguém pode me ajudar a trocar as pilhas? Elas estão aqui. Então, deixa eu tentar falar, chupar e subir a cana, né? Falar enquanto troca a pilha. Acho que eu consigo aqui, irmãos, tranquilo. Só ver se eu peguei as certas aqui. Estratégia de tecnologia, né? Agora sim. Quando Israel faz isso, eles entram no pacto com Deus, perto aqui, e falam as bênçãos, as maldições da aliança. Agora, aqui em Josué 8, eles vão repetir. Eles estão de novo diante desses dois montes, Ebal e Gerizim, e eles fazem a mesma coisa. E o que isso está falando para nós? Que existe uma renovação da aliança. Isso acontece 3 vezes em Josué. Josué capítulo 5, quando eles se circuncisam, eles estão renovando os seus votos diante de Deus. Aqui, com essa dramatização da lei, essa leitura da lei, estão renovando. E o último capítulo, Josué capítulo 24, é uma renovação dos votos diante de Deus. E isso nos ensina que a nossa obediência deve ser incondicional, sim, mas tem momentos que nós caímos, tem momentos que nós vacilamos, tem momentos que nós estamos secos, tem momentos que nós não queremos obedecer, tem momentos que nós estamos desgastados, e a gente precisa o quê? Parar e renovar nossos votos com Deus. Quem criou o calendário, irmãos? Foi Deus. Ele criou para nós termos essa sucessão de dias, de semanas, de meses e de anos, e a coisa se repete. Ele cria isso em Gênesis. Ele faz o diálogo, a relação do sol e da terra dessa forma. Para quê? Para nos ensinar que nós somos finitos, limitados, contextualizados, concretos, reais. Ele não pensa que o ser humano é uma coisa abstrata, ideal, que a gente vai obedecer a ele da mesma forma sempre. Nós não somos robôs. Deus, o tempo todo na Bíblia, Ele chama o seu povo a renovar os seus votos. Isso a gente sabe disso na nossa prática, por exemplo, como casais, né? A gente, vamos comemorar mais um ano de casamento, vamos comemorar 10 anos de casamento, vamos comemorar 25 anos de casamento, 50 anos de casamento, vamos fazer uma coisa diferente, vamos renovar nossos votos, vamos fazer uma nova lua de mel. Isso é bom. Os nossos filhos estão aqui dando muito trabalho, vamos mandar isso para a casa da avó. Isso é uma bênção maravilhosa da parte de Deus, né? O casal se renova naquele dia, né? Minha sogra não está aqui, mas que coisa maravilhosa que ela é, né? Que pessoa maravilhosa que ela é. E isso é bom. Só que quando a gente pensa na vida espiritual, a gente então quer pensar em categorias fixas. Não, eu preciso obedecer da mesma forma. Não, a gente precisa sempre crescer em obediência, mas na realidade nós vivemos, muitas vezes a gente decai. A gente precisa, Senhor, me renova. E Deus nos dá dias para a gente se renovar. Ele nos dá semanas, especialmente no domingo, para a gente se renovar. Todo domingo a gente toma ceia
antes do café da manhã, e a ceia eu vou renovar aqui os meus votos de comprometimento diante de Cristo. E a gente precisa de momentos de renovação da aliança nossa com Deus. Concluindo, vou concluir com 3 coisas aqui fundamentais, que na verdade deveriam ser o fundamento e não a conclusão, mas a conclusão ela vai colocar em perspectiva a obediência incondicional, estratégica e renovada que nós temos em Cristo Jesus, e que Josué 8 nos ensina de forma muito gritante e pujante aqui para nós. Primeira conclusão é que a nossa obediência é criada pela fidelidade pactual de Cristo Jesus. A gente vai ver isso no texto agora, mas preste atenção: a sua obediência não é criada por você, ainda que seja você que obedeça. A sua obediência só é possível você ter uma obediência incondicional, ativa, estratégica, renovada, porque aconteceu uma coisa antes: o Filho de Deus morrer no seu lugar, e a morte de Cristo causa a nossa obediência. Josué capítulo 8, verso 30 a 35. Monte Ebal, se vocês obedecerem, bênção. Monte Gerizim, se vocês desobedecerem, maldição. Adivinha? Todos desobedecem. A maldição da lei justa está sobre toda a humanidade. Quando Moisés e Josué, só para repetir muita coisa aqui, e eu só repito porque a Bíblia repete, e se não repete é importante. Quando Moisés fala, escolham a vida e a obediência, e não escolham a morte, eles não estavam falando que Israel tem livre-arbítrio para escolher a vida e a morte. Porque Moisés falou assim, Deuteronômio 30, eu tenho certeza, isso é uma profecia, isso é a palavra de Deus, quando eu morrer, vocês vão pecar, e todas as maldições da lei vão vir sobre você. Josué, na ordem hebraica da Bíblia, Josué, Juízes, Samuel e Reis, que são os profetas anteriores dos judeus, são livros proféticos. Eles contam a história deuteronômica, eles contam a história não de Israel vencendo e obedecendo, mas de Israel caindo e desobedecendo. Eles pecam aqui o tempo todo em Josué, eles pecam muito mais em Juízes, eles pioram ainda. Ok, tem um momento de renovação com Davi e Salomão. O ponto alto, 1 Reis 8, quando Salomão consagra o templo a Deus, está todo mundo ali obedecendo a Deus. 1 Reis 9, até o final do Antigo Testamento, é uma queda em queda livre. Salomão se corrompe, os filhos de Davi se corrompem, Israel peca contra Deus de forma inescrupulosa, Deus destrói e leva eles para o exílio. A história da Bíblia é a história do livre-arbítrio? Não, é a história de que eles vão desobedecer. Por quê? Para nos levar até o Cristo crucificado. Cristo é o único, não eu, não você, não Israel, mas Ele é o único que obedece a Deus em circunstâncias das piores possíveis. Ele vence o diabo no deserto com a palavra de Deus. Ele nunca peca, e na cruz Ele diz: seja feita a tua vontade, e se entrega ao maldito madeiro debaixo da ira de Deus. E aí Josué 8 se cumpre. Todas as maldições da lei caem sobre aquele homem justo que é Cristo, porque Ele leva os nossos pecados. Cristo então aqui no meio de nós e de Deus, a ira de Deus que vinha contra nós de forma justa, cai sobre Jesus, e o que flui para nós agora é somente as bênçãos espirituais que nós temos nele. E a bênção espiritual se concretiza na nossa obediência alegre, voluntária, ativa, feliz e amorosa ao nosso Senhor. Se você não olhar para Cristo que levou as maldições que era para você, e pela fé te dá a obediência dele, nunca vai ter obediência na sua vida. Não importa qual seja a sua tradição religiosa, não importa quanto tempo de igreja você tenha, não importa quão bonitinho e moral você seja,
toda a sua moral é nada e é pecado a parte de Cristo Jesus, sem o nosso Senhor Jesus. Então, a obediência, ela é criada pela obediência pactual do Cristo, que obedece à lei, mas mesmo assim, toma a maldição toda da lei para si, para nos dar as bênçãos da nova vida que Ele tem para nós, uma vida abundante. Segunda conclusão, é que essa obediência, ela também é criada pela palavra de Deus. Como que a lei foi renovada aqui? Josué lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio diante de todo Israel, e é isso que vai criar obediência no povo, e é isso que cria obediência em nós. O que Josué faz aqui? Ele pega tábuas de pedra de novo, ele pega pedras e ele escreve na pedra os 10 mandamentos de novo, e Deus mandou ele fazer isso. Jesus, ele não faz isso. O fato de Josué ler a lei, escrever em pedras, é uma sombra pálida do que Cristo faz por nós. O que ele faz? Ele pega a vontade de Deus, a palavra de Deus, e escreve dentro do seu coração de cá. Então o Cristo que vence na cruz, leva os nossos pecados e paga a dívida por nós, Ele pega a palavra e a vontade de Deus e coloca dentro de nós com o seu Espírito para nós obedecermos a Ele. Então o Deus que fala somente através do Filho para nós nas Escrituras e não na imaginação da sua cabecinha oca, é isso que faz obediência. Então a obediência, ela é criada e é fundamentada na palavra do Deus que fala através do seu Filho em nossos corações. Qualquer outra voz é a serpente, qualquer outra palavra é o seu pecado falando. Deus diz, faça, você diz, agora não, daqui a pouco. Isso é a nossa ruína. A obediência está fundamentada na obra de Cristo e na palavra de Deus, e nenhuma outra coisa. Qualquer obediência fora disso é desobediência. É desobediência, é legalismo, é palavra de homens contra a palavra de Deus. E para finalizarmos, a obediência é criada pelo Cristo que morre por nós e crava sua palavra em nossos corações. E a desobediência, toda desobediência será queimada um dia. Ela não vai prevalecer. Olhem comigo para nós analisarmos Josué capítulo 8, verso 28 e 29. Reparem que os reis pagãos do Antigo Testamento todos estavam sob o domínio do diabo, e é por isso que eles eram inimigos de Deus. Verso 28: E Josué incendiou Ai e tornou-a um montão de ruínas, perpétuo, como ele está até o dia de hoje. E o rei de Ai, ao rei de Ai enforcou no madeiro, numa cruz, e deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e jogaram na porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. O que foi dramatizado na vida do rei da cidade de Ai vai acontecer aqui, uma sombra que vai acontecer numa realidade futura. A palavra Ai em hebraico significa ruína, significa caos. A cidade se orgulhava por ser caótica, por assim dizer, né? E a ironia do texto, o trocadilho do texto aqui no texto original em hebraico, no verso 28, é que Ai, que é ruína, se transforma num monte de ruínas perpétuas. O caos é vencido pela ordem da palavra criadora e sustentadora de Deus. E o rei de Ai foi enforcado e pendurado no madeiro. Isso quer dizer que o diabo e todo o mal, todo o caos, toda a ruína do pecado vão ser incendiados no final. O novo Adão, que foi pendurado na cruz como um maldito porque levou nossos pecados, quando ele é pendurado na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente, ele esmaga a cabeça do rei de Ai, do rei da Babilônia, do rei do Egito, que não é Faraó e Nabucodonosor, mas o próprio diabo.
E a cidade de Ai, a cidade da ruína, lembrando do peregrino, né? A cidade da destruição será destruída, incendiada. E o diabo será exposto como o maior perdedor inútil da história. Qual lado você quer estar? Você quer estar na cidade de Ai e fazer o que você quiser? Levar sua vida à ruína? Esperar o fogo do Cristo que rasga os céus num cavalo branco, Rei dos reis e Senhor dos senhores, cujos olhos são como chamas de fogo, e Ele vai lançar aqueles que amam a ruína na ruína do lago de fogo? Ou você quer estar no sofrimento de Jerusalém, de Israel, do povo de Deus, e lutar contra o caos que habita em nós, pela graça de Deus? A desobediência será queimada no final, irmãos. Ela não é uma festa, ela não é uma coisa que a gente pode brincar com ela. A gente não pode colocar fogo na roupa e esperar que o nosso corpo não seja queimado, diz Provérbios. Saiamos de Ai para a nova Sião, que é Cristo e a igreja. Amém? Vamos orar.